Você gosta de, num dia que você já não tá bem, não tá legal, passar, se olhar no espelho e ver que a sua cara tá a cara da derrota? Eu imagino que não, né? Eu também não gosto, acho muito triste isso. E num dia que você já não tá se sentindo bem, seja por uma questão física ou uma questão emocional, tudo o que você não precisa é justamente de olhar seu rosto e se sentir mal com isso, porque, na minha opinião, a aparência não deve ser focada no que as pessoas veem, no que as pessoas vão pensar de você, mas justamente no você se sentir bem. Esse é o que mais importa, a tua autoestima, como você se vê e como você se sente em relação a você mesmo. Então, num dia que você já não tá legal, tá triste, desanimada, um rosto abatido, cheio de olheiras e cansado, na minha opinião, acaba por te deixar ainda mais para baixo. Então a proposta do vídeo de hoje é justamente uma maquiagem muito simples, muito rápida, com essa proposta de leveza, de saúde e de você se sentir melhor. Então, para essa maquiagem, o que nós vamos precisar é focar em deixar a pele com um ar mais viçoso, com um ar mais de saúde. É muito importante isso, procurando usar produtos que não sejam tão com a base mate, justamente para trazer esse brilho, para trazer esse viço que remete à saúde, que remete a você estar se sentindo um pouco melhor. Então, o primeiro passo que eu recomendo é você passar o seu hidratante, qualquer um que seja, e o segundo é usar um óleo, de preferência de origem vegetal, porque é mais benéfico para a pele. E eu sugiro aqui o óleo de rosa mosqueta. Esse óleo de rosa mosqueta, ele é muito bom para a pele, para reduzir a aparência de manchas, para reduzir também a aparência de linhas finas. Então, a longo prazo, ele ajuda bastante. Eu recomendo aplicar um pouquinho, bem pouco, desse óleo nas regiões onde costuma ressecar mais a pele e aparentar um cansaço maior. Então, eu apliquei aqui embaixo dos olhos, nessa região aqui ao redor do nariz e um pouquinho aqui na testa. Não na testa inteira, só nessa parte aqui. E o restante você pode só dar uma espalhada, mas não é para aplicar no rosto inteiro. Depois de aplicar esse óleo, o que eu também considero importante é um primer. Qualquer primer que você tiver, também vai ser aplicado na região das linhas finas, no mesmo lugar onde foi aplicado o primer, o óleo de rosa mosqueta. Então, nós vamos aplicar aqui abaixo dos olhos, em volta do nariz. O primer pode passar no nariz mesmo. E aqui um pouquinho na testa. Por enquanto é só isso. Espera só um pouquinho para dar uma assentada no produto. E em seguida, nós vamos vir com a base. Nesse ponto, o que é mais relevante é justamente não usar uma base com a característica mate. É importante que ela seja um pouco mais cremosa, um pouco mais hidratante. Isso vai ajudar bastante nessa aparência mais descansada. Eu vou usar uma base, então, como eu disse, bem hidratante, não tem nenhum pingo de característica mate. Essa é uma base com uma cobertura muito leve, justamente porque a ideia dessa maquiagem também não é deixar o rosto com uma cara de reboco. Não é como se fosse sair para uma festa, para um casamento. É justamente para você passar a olhar no espelho e se sentir melhor com a sua própria aparência. Então, aqui a base, aplicada bem pouquinho na mão mesmo. E aplicada com o pincel de uma forma bem tranquila, sem nada com a intenção de ficar tapando todos os poros e deixar aquela pele carregada. É só para dar uma uniformizada mesmo. Então, essa base é um pouquinho mais escura do que o meu tom de pele. Provavelmente ela foi comprada quando a minha pele estava um pouco mais escura também. Mas é possível usar, como vocês vão poder ver, se você tiver uma base um pouco mais escura, ajuda também. Porque sempre dá para regular com outros produtos a questão da tonalidade.
Então vocês vão ver que eu apliquei de uma forma bem leve, bem espalhada. Imagino que já dê pra ver uma diferença. Aqui, por enquanto, ela tá parecendo um pouco amarelada, mas depois ela se ajusta. E por enquanto é isso. Pode ver que a cobertura dela é bem leve. Não tem nada com reboco aqui. Em seguida, um corretivo. O corretivo também é importante que ele não seja corretivo muito mate, muito grosseiro. Também é para atingir esse objetivo que nós falamos, que é de ter uma pele um pouco mais descansada. Esse corretivo aqui eu considero bem bom para isso, porque ele já é redondinho, já encaixa onde precisa e não dá trabalho nenhum. Mas pode ser qualquer corretivo que não tenha essa característica super mate. Então, aplicar aqui abaixo dos olhos, aqui, em volta, um pouquinho em volta do nariz e um pouquinho na testa. Não sei se é possível já ver a diferença, mas as olheiras já diminuíram bem drasticamente. Esponja úmida para assentar o produto. Aqui. Não, como dá para perceber, não é preciso ficar concentrando muito uma região. Você pode ir aplicando a esponja justamente para espalhando o produto. E assentar um pouquinho melhor. Aqui, a parte mais larga da esponja, passando no resto do rosto. Bem despretensiosamente. Pronto. Agora, um lápis ou só uma escovinha de sobrancelha, você escolhe se você quer passar o lápis para poder regular melhor o desenho da sobrancelha, mas no meu caso eu não vou fazer isso, eu vou só pentear mesmo. Penteando para cima para dar uma arrumadinha. E também já tira um pouco o excesso, se pegou um pouco de produto, ele já sai. Pronto. Próximo passo, o contorno. O contorno, ele também tem o objetivo de ser leve, porque é uma maquiagem, como eu disse, que é só para trazer um pouco de vida pro seu rosto, para deixar um pouquinho mais alegre, você mais alegre, que é o que mais importa. Então, vai ser aplicado um pouquinho acima dessa parte onde supostamente era para ser mais afundadinho no rosto. Essa é uma dica que eu acho importante. Antigamente, até eu passava o contorno aqui, como se fosse assim. Passava nessa parte. Não faço mais isso, porque se você pegar o contorno e aplicar um pouquinho aqui acima, bem no lugar desse osso, você vai ver que o seu rosto vai dar uma expressão mais erguida, que eu acho interessante. Então, você vai aplicar ali, um pouquinho no contorno do queixo e da mandíbula. Assim, mas é bem pouquinho, só para dar uma uniformizada. Um pouquinho no nariz, mas não como forma de contornar o nariz, é só para parecer que pegou uma corzinha. E por enquanto é isso. Você reparou que eu não passei pó ainda. É justamente porque quando você aplica um produto que seja com a característica de pó em cima da base do corretivo ainda úmido, ele vai até fixar melhor. Isso vai ajudar bastante. Além de dar uma aparência de mix dos produtos, como se eles estivessem assentados. Agora o blush. Aqui. Também um pouquinho acima de onde a gente passou o contorno. Eu recomendo, como é uma maquiagem com foco mais natural, não usar um blush cheio de brilho, aqueles muito exagerado. Só assim como se fosse meio cintilantezinho, pra combinar mais com a proposta dessa maquiagem. Eu passo um pouquinho assim também para misturar com onde foi passado o contorno.
e até mesmo um pouquinho aqui assim, pra já dar um ar um pouco mais saudável. Não sei se é possível ver, mas a imagem de antes de a gente ter começado para agora, pelo menos pra mim, parece bem diferente. E agora, um item que eu acho primordial nessa proposta de uma maquiagem mais luminosa é justamente o iluminador. O iluminador é importante que tenha um pouco mais de relação com a cor da sua pele. Então, se for uma pele mais escura, se você conseguir um iluminador um pouquinho mais pro tom dourado ou até rosé, fica muito lindo. E se você tiver a pele mais clara, um iluminador com um tom um pouquinho mais puxado pro branquinho, assim. Mas nada exagerado, porque provavelmente você vai ficar até só em casa com uma maquiagem dessa. Então, como eu disse, a proposta é que você se sinta bem. Aqui na luz parece até meio forte o iluminador, mas presencialmente não. E eu acho interessante aplicar o iluminador um pouquinho acima aqui da sobrancelha, justamente onde tem esse ângulo mais erguido. Porque é exatamente onde, se uma luz normal batesse no seu rosto, era onde ia estar mais destacada. Além de tudo, isso para algumas pessoas que têm a pele oleosa não incomoda quando o brilho é aqui no meio da testa, como era tendência antigamente nas maquiagens. Então, um pouquinho aqui, um pouquinho assim. Então você vê que quando você vira, já tá com um ar mais, não só iluminado, mas com um pouco mais de vida. Um pouquinho aqui em cima dos lábios. E por enquanto é isso. Também é possível assentar com a esponja, que também continua úmida. Você vai ver que essa maquiagem é bem rápida. E agora sim, um pouquinho de pó translúcido. Um pó solto de preferência, para aplicar um pouquinho abaixo dos olhos. Eu recomendo um pó mais leve, um pouco mais fino, e de preferência não ser aplicado com aquela esponja cheia de pó, porque ela justamente vai dar essa impressão de uma pele mais envelhecida e mais carregada. Não é a proposta. Então, um pó assim solto, com um pincelzinho desses bem fofinho, dá uma batida para tirar o excesso e aplica mais nessa parte aqui. Não precisa passar em tudo. Um pouquinho em volta do nariz, que é um lugar onde tem uma tendência a ficar um pouco mais oleoso. E do outro lado a mesma coisa. Vê que é pouco pó, só nas regiões mais críticas mesmo. Um pouquinho na testa, aqui nesse meio. Isso vai também do teu gosto. Na testa, se quiser passar um pouquinho mais, pode ser. E bem pouquinho, só o resto aqui no queixo e onde pega um pouco mais de brilho. Se você olhar, vai ver que é uma cobertura bem leve. O pó ele não tá craquelando nem nada, justamente porque foi passado bem pouquinho. Daí você pode pegar só a esponjinha normal, só pra dar retirar o excesso assim do brilho, se tiver, e dar uma assentada no produto. Agora é isso, vai ver que a pele já tá pronta. Se você quisesse, podia só passar a máscara de cílios e já estaria pronto, e um batonzinho na boca. Mas eu vou fazer aqui um passo a passo bem rápido para olho, só para também ficar mais condizente com o restante do rosto. Então, o mesmo pó de contorno que foi usado aqui, eu vou passar para dar um pouquinho de profundidade nos olhos. Vai ver que é bem leve, nada carregado e também nada muito preciso. Por isso que a maquiagem é rápida e tem como esse objetivo, essa finalidade, te ajudar no dia a dia. O mesmo pó de contorno também, com um pincel um pouquinho mais fininho, passado abaixo aqui da linha d'água, só para fazer um conjunto com a parte de cima. Você vai ver que já fica mais condizente com o restante do rosto. E se você quiser agora
fica completamente facultativo, é você pegar uma sombra um pouquinho mais escura, tipo essa aqui, para passar na raiz dos cílios superiores. Pode ver que não dá trabalho nenhum, fica um pouco mais definido o olho, mas também fica a teu critério. Você gosta ou não, quer fazer ou não. O mais importante aqui é mais a pele mesmo. Então, o olho tá pronto, na minha opinião, essa parte. Se você quiser acrescentar um pouco mais de brilho, essa seria a hora mais adequada. Então, aqui eu peguei um pouquinho de iluminador, o mesmo que foi passado no rosto, e vou aplicar só aqui assim. E do outro lado também. Pode ver que já dá uma aparência de quem tá mais acordado. Um pouquinho abaixo da sobrancelha. E sempre você pode usar o dedo para dar uma assentada melhor nos produtos. Para mim estaria bom o olho, só mostrando que se você quiser deixar um pouco mais de brilho, é só pegar o iluminador e trazer um pouquinho mais para pálpebra móvel, mas nada exagerado, só como se fosse um pouquinho uma continuação do canto interno. Também dá um ar de um olho mais aberto, para quem gosta. E agora, por fim, a máscara de cílios. Qualquer uma que você tiver. O rímel é muito importante porque ele sim dá aquela levantada no olhar, independente do teu formato de rosto. E você pode passar de forma bem rápida. O mais importante é passar bem da raiz para as pontas, fixando bem. Acho que já dá para ver um pouco a diferença. E eu recomendo dar uma giradinha. Isso faz com que os cílios fiquem um pouco mais curvados. Dá pra ver a diferença, né? Então, a parte de rosto e olho já tá pronta. Por fim, nós vamos passar um pouquinho de balme ou um gloss. Também eu recomendo não usar um batom mate, porque a proposta é uma pele mais iluminada. Então, a boca seria interessante que seguisse essa tendência também. E também, em termos de praticidade, é bem interessante. Eu vou usar um lápis nude, só para contornar melhor. Mas não é um contorno certinho, assim, aquela coisa demorada. É só pra mostrar onde tá a tua boca mesmo. Deixar mais delineado. Mas pode ver que é super natural. Pode pegar, usar a mão mesmo pra poder dar uma espalhadinha. A cor do lápis fica a teu critério, mas eu sugiro um nude ou um rosé, porque fica um pouco mais natural também. E por fim, um balme. Qualquer balme, inclusive desses assim de molhar com o dedinho mesmo. Ou gloss. Consegue ver que a boca também ganhou um ar mais de eu tô viva. Não tenho mais a cara da derrota. É isso. Com essa maquiagem você pode usar no dia a dia normalmente. Também pode usar só para ficar em casa, o que você preferir. Como eu disse, o objetivo aqui é justamente que você se sinta bem. Em nenhum momento a ideia é que você faça isso para alguém, faça para os outros, porque isso não importa. Talvez você realmente nem veja ninguém, não fale com ninguém, nem saia de casa, mas eu acho interessante que você se olhe no espelho e se sinta um pouquinho melhor. Eu acredito que a
a maquiagem, a própria aparência, ajuda pelo menos um pouco na autoestima e ajuda também a pessoa a se sentir melhor, independente do problema, independente do dia. Eu espero que essa maquiagem esteja te ajudando. Só mais um detalhe que eu recomendo seria passar uma bruma, algo fixante e de preferência que tivesse um ar também hidratante. Justamente para assentar melhor o produto e também tirar o aspecto de pó, apesar de ter sido passado pouquíssimo, mas ajuda também num visual mais fresco. E aí, ficou bem iluminada, né? E com ar bem natural, nada exagerado, pode ser usada em qualquer ocasião também. Isso fica a critério de cada um. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que sirva para o propósito que foi aqui apresentado para vocês. Se você gostou, peço que curta o vídeo, se subscreva no canal e espero vocês na próxima.